Olá, shalom a todos do grupo de Kabbalah do Moré André Rosa. Me chamo Teone Castro de Oliveira, sou aluno do Moré André Rosa. O mestre Moré André Rosa é um astrólogo, cabalista e mestre na Torá. Seus ensinamentos através de vídeos e aulas no canal de YouTube. Essas aulas são feitas de forma muito didática. Seus vídeos têm um conteúdo profundo e bastante maravilhoso. É de fácil entendimento e compreensão. Você vai se surpreender com a Torá e a Kabbalah de uma maneira nunca antes explicada. Vai abrir a sua mente e seu coração. Vai aumentar muito os seus conhecimentos na Torá e na Kabbalah. Também recomendo a você que faça o mapa astral. Se você deseja se conhecer, você vai se surpreender com tanto conhecimento de si mesmo. Tudo de forma clara e objetiva. Obrigado, Moré André Rosa, por partilhar seus conhecimentos. Que o Eterno recompense com muita saúde, vida longa e sustento farto. A todos dos grupos da Kabbalah, do mestre Moré André Rosa, muitas brahas do Eterno. Baruch Hashem. Ó Jerusalém construída. Esta sessão começa com uma breve discussão sobre os papéis preordenados de Davi e Salomão na construção do templo. Em seguida, passa a abordar a relação entre a Jerusalém terrestre e a Jerusalém celestial. E vemos espelhado pela relação dos filhos de Israel com os mundos superiores e inferiores. A relevância dessa passagem. Nosso planeta contém muitos centros de energia espiritual que servem como portais, através das quais a luz sublime do mundo superior flui para a nossa dimensão. Israel é o centro energético de todo o planeta. Israel é o centro energético de todo o planeta. A cidade de Jerusalém, a fonte de energia de Israel. O templo é a fonte primordial de energia para Jerusalém. E o Santo dos Santos é a fonte de energia espiritual para o templo. A leitura dessa passagem nos conecta a Jerusalém, o templo e, por fim, o Santo dos Santos. Ela garante que todas as nossas orações, ações e meditações extraiam sua luz dessa fonte de energia espiritual. Continua aqui, então. Ele, então, citou o versículo: Fiquei feliz quando me disseram, vamos para casa de Rachel. Isso é o Terrilim 122, 4. Foi explicado que Davi disse isso quando colocou o seu coração na construção do templo, que é conhecido como Beit HaMikdash. Como está escrito, e foi no coração de Davi, meu pai, construir uma casa para o nome de Hashem, o Elohim de Israel. Isso é 1 Malachim 8,17. Mas, então está escrito, mas não edificareis a casa, mas teu filho que sair dos teus lombos edificará a casa para o meu nome. Também, já no 1 Malachim, 1 Reis 8,19. Todos os filhos de Israel sabiam disso e perguntaram,
quando Davi morreria para que seu filho Shlomo possa levantar e construir o templo. Pois os nossos pés estão dentro das suas portas, ó Jerusalém. Isso já é o próprio Terrilim 122, 2. Queremos para oferecer sacrifícios. Por tudo o que eles costumavam perguntar quando esse velho vai morrer, Davi ficou contente e se alegrou por causa de seu filho, que dizia que reinaria em seu lugar e realizaria a construção do Beit HaMikdash, que é o templo. Então, ele começou a louvar a Sheriná, dizendo: ó Jerusalém, edificada como uma cidade unida. Né? A cidade unida tem aqui como um princípio, ó, Yehidave. Yehidave tem a ver, né, com Eridá, né, que vem da palavra Errude, que é unidade, tá vendo? É a cidade unida, não pode ter separação. Aprendemos que o Santo Bendito seja ele, formou a Jerusalém terrestre. Agora, é preciso prestar muita atenção aqui para que a gente possa ter uma ideia da dimensão daquilo que nós estamos falando, para que nós não fiquemos com a nossa mente presa dentro de uma cerca religiosa. Veja, aprendemos o que o Santo Bendito seja ele formou a Jerusalém terrestre, veja, a Núquia. E nós sabemos e já estudamos em outras oportunidades que a Núquia em si, ela representa, na verdade, todo o planeta Terra. É assim que é definido todo o sistema que nós temos estudado, né, durante todo esse período em relação a essa Torá. Então, veja, vamos mais uma vez relembrar aqui e ver esse aspecto. Né? Então, a Núquia é chamada, por que Núquia? A gente também já explicou isso algumas vezes para vocês, que Núquia, de qualquer uma, Sefirot é a que recebe dela propriamente depois uma energia. Então, a Núquia é aqui, ó, exatamente a Núquia de todas as outras Sefirot. Como Yesod é a Núquia de, não é? Aqui de Netza e de Od, tanto como também de Tiferet, que manda energia. Veja, é o pote que manda energia, e essa energia a gente pode descrever aqui como, assim, hipoteticamente falando, porque a gente sabe que são linguagens metafóricas, né? Então, a gente sabe que são questões definidas, né? Como metáforas, como se diz, né? É uma fonte de água, como estou tentando achar um vaso aqui, não consigo, mas é uma fonte de água, né? Para que a energia chegue até aqui. Então, cada Sefirot vai receber, né, uma energia, e essas energias, geralmente, cada Sefirot, né, dependendo das centrais, elas jogam água para a direita e para a esquerda. Né? E assim vai. E assim cada uma vai jogando a energia para a outra, isso é núcleo, veja. Então, vamos fazer a releitura aqui para a gente entender bem o que está sendo falado aqui. Ó. Aprendemos que o Santo Bendito, ou seja, ele formou a Jerusalém terrestre. Veja, a núcleo, que é toda o nosso planeta. A imagem da Jerusalém celestial, Biná. E aí aqui a gente tem que parar de novo para fazer uma observação muito séria. Criou como? Como que isso foi definido? Isso foi definido através do nome divino. Veja, e é isso mesmo que acontece. Toda vez que nós lemos o Zohar Kadosh, ele incrivelmente nos leva a pensar sobre alguns aspectos muito sérios, não é, da própria questão da resolução desses sistemas espirituais
que a gente vai estar aqui olhando novamente. Veja, tudo isso já foi feito de uma forma muito plena e muito antes de tudo acontecer como nós entendemos. Então, veja, o Yud, que está aqui ligando esses dois mundos, como a gente já sabe, de fato, a letra Rei, que está ligada exatamente a Biná. Logo, temos a terceira letra do nome sagrado, que é a letra Vav. Então, veja, Yud, Re, Vav, e chegamos, então, em Malhut, veja, com a outra letra Rei. Então, veja, é simples da gente entender, não é que a imagem de Israel é a mesma imagem, rei e rei, tá vendo? Duas questões, tá vendo? Então, estamos falando aqui de duas construções espirituais muito elevadas, em níveis de alma. É preciso entender isso muito plenamente, veja. Então, Deus fez uma imagem da outra, isso significa, olha, que ele fez a imagem de Jerusalém celestial Biná, ou seja, o rei que está em Malhut e a imagem de Jerusalém celestial Biná, como um de frente para o outro. Pois a Núquiva, que é Malhut, é estabelecida com todas as emendas de Biná, todas as ações espirituais de Biná, que é de lá que saem todas as reencarnações. Né? Tudo que vai acontecer no nosso mundo sai de lá. Como está escrito, no lugar que Hashem fizer para habitar. Isso é Shemot 15:17. Construído, né? Significa que o santo bendito seja ele fará com que Yerushalayim, ou seja, Biná, desça do alto, completamente construída. Portanto, ele diz, construído, isso está junto, ou seja, é uma unificação. Por isso, deixa eu só acabar a leitura aqui para a gente voltar, como já foi explicado, ele disse, deveria ter sido, então, unido, né? Estão unidos, no plural. Ele responde, a mãe Biná juntou-se à filha, a Malhut, e eles se tornaram uma só. Por isso, está escrito no singular, como já foi explicado. Um dos fatores que a gente sempre ouve falar é techuvá. Vamos fazer techuvá. Na verdade, esse conceito não é tão certo como a assertividade do próprio Zohar, ao falar que fareis techuvá. Ou seja, techuvá não é techuvá, é techuvá. É fazer com que esse rei ele volte para o nível superior. Agora, o fato é que esse rei, que deve voltar para o nível superior, não tem força para fazer isso, não tem força. Então, quando essa Jerusalém superior se junta com essa Jerusalém inferior, então nós temos que essa Biná se conforma a esse Malhut, trazendo toda a luz agora, veja, até esse mundo. Isso é uma alegoria para energias espirituais. E também nós devemos entender isso, que esses esquemas espirituais, não é? E eles precisam, lógico, de um conector. Sem o conector, exceto em certas datas, não é? Certas festas, sem o conector não há junção. Tudo tem que ser um só. Os mundos espirituais têm que ser um só, as letras têm que ser uma só, tá vendo? E aí há uma conjunção. Veja como é tão especial essa questão da união de almas que o próprio tetragrama forma um corpo humano, né? Qual a ideia que se tem aqui? É que todos nós temos que ser um só. É uma unificação. Essa unificação é muito complexa por causa dos nossos julgamentos, que muitas vezes não entendem os processos divinos. Nós estamos perdidos dentro da nossa programação, muitas vezes mais biológica do que espiritual. E toda vez que vemos um tratamento de Hashem em alguma situação, a gente tende a não entender. Não é?
um dos aspectos mais difíceis de entender é como lidamos com a morte, com os acontecimentos de julgamentos severos que o Eterno faz no nosso mundo. Inclusive, quando vemos crianças morrer, não entendemos. É muito difícil, não é, para a gente poder compreender essa coisa, essa questão. Mas tudo isso faz parte de um processo na alma, não é? E lógico que nós devemos sempre lutar para a justiça para ver se a gente encerra ali aquele ticum. Mas, de verdade, as coisas só vão ser mudadas realmente quando chegar o Guimat-Ticum, ou seja, o ano 6000. Até lá, pequenas células do corpo geral de Adão, não é? Eles participarão e passarão por vários ticunins. Justamente, o ticunim ele só pode ser feito por causa do homem, ou seja, do mal que o homem deixa existir dentro dele. E esse mal, ele só vem porque o homem tem desejos antagônicos à alma, ou seja, o corpo sempre vai crescer. Então, vamos lá, aprendemos já de novo, né? Porque isso não é novo para a gente. Nas nossas aulas, Jerusalém é Malhut, a Jerusalém superior é Biná. Tá vendo? Existem duas Jerusalém no nível superior. Vale lembrar que aqui, como nós vimos, estamos aqui já no 100, não é? Olha, já nessa paraxá. No mundo existem vários portais espirituais. Vários são os portais espirituais, ou seja, em todo o planeta Terra existe a possibilidade de acessar a Shem. Não tem lugar que ele não chegue, não tem alma que ele não possa alcançar. E tudo depende do indivíduo. Continua aqui. Ó, veja, ainda no Terrilim 122.4, a discussão, a gente está lendo sobre Terrilim 122, e o Terrilim 122, lemos o 2 e o versículo 4, onde, né, está aqui sempre falando para a gente em relação ao templo sagrado. Conhecemos como Beit Hamikdash, que não é, de fato, o Beit Hamikdash que nós conhecemos, que é construído em Jerusalém. Veja, aqui Shi Hamalot Le Davi, Hameti Ben Merim Li Beit Adonai Neller, um cântico de subida de Davi. Alegrei-me quando me disseram, estamos indo para a casa de Adonai. Nossos pés pararam dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Continua. Jerusalém é onde edificada uma cidade unida, tá vendo? O que é unida que está falando aqui? Quando a alma ela faz a união de todos os nomes divinos e consegue chegar e trazer para o nosso mundo. Não é algo fácil, né? E diz ainda, as quais, ó, veja, Shechá, Alu, Shevatim, Shavati, aí aqui, ó, uma parte do tetragrama, Iá, Edut, Le Israel, Le Rodot, Lechem Adonai. Veja, as quais as tribos fariam peregrinação, as quais as tribos fariam peregrinação, e as tribos do Senhor, como foi ordenado a Israel, para louvar o nome de Hashem. E aí, de fato, aqui é uma viagem, veja, para a primeira parte do tetragrama, Yud e Re, as quais estão nos mundos superiores, definido exatamente como Hayá e Ridá, né? E também Neshama, que são níveis espirituais onde a alma do ser humano se ligará caso ele consiga entender esses processos. Muito bem. Então, lá as tribos subiam, veja, não é de fato tribos, a gente sabe que são constelações e são mundos superiores.
Então, diz aqui que eles, essas tribos que são tidas como 12 letras hebraicas simples, e também essas forças, a gente deve entender que o alfabeto hebraico ele está ligado exatamente a essa questão de forças espirituais. O que são forças espirituais? São tudo aquilo que mantém o nosso mundo, em todos os níveis que possamos imaginar. Ainda que nós entendamos que existe algo que é físico, que é real, que é palpável, tomamos o mundo espiritual por não ser tão acessível para todos como irreal, ou até algo para muitos inexistente. Na verdade, é o contrário. O mundo biológico e aquilo que nós entendemos hoje, e quando vestidos nessa roupa que estamos, que é o nosso corpo, é uma coisa. Quando essas energias que mantêm todos os mundos espirituais, vejam, são vários portais, várias energias incontáveis para nós entendermos, são metaforizadas por essas 12 letras que têm dentro delas a construção de várias energias espirituais. Essas energias espirituais, elas estão espalhadas por todo o mundo. Cada alma, cada aspecto dentro do nosso mundo, cada aspecto energético do nosso mundo, que são muitos, como a gente pôde observar, eles são, não é, a formatação exatamente de cada um de nós. Cada um de nós somos uma criação dessa energia, e o ser humano em si, não é, como sendo a última criatura a ser formada na linguagem da Torá, né? A construção ali se dá pela questão espiritual, né? E então ele é aquele observador que pode perceber tudo em relação à construção do universo. Não só a construção a nível, não é, físico, mas a nível espiritual. Essa é a ideia aqui. Se nós quiséssemos entender tudo a nível físico, deveríamos adentrar também uma faculdade, geografia, seja lá o que for, astronomia, perceberíamos o mundo. E isso tudo hoje é muito fácil, né? Nossa geração é uma geração que está numa tecnologia muito avançada, pode-se dizer. Enfim, então, veja, a Torá ela é um livro espiritual que está mostrando para a gente essa construção, não é? Tudo isso foi deixado por nós, por sábios que viveram aproximadamente no ano 200 da Era Comum, né, em 200 da Era Comum, e que já acessavam essas espiritualidades, não é? Justamente através da Torá e de sistemas espirituais. Veja, então, essa questão das tribos, que são 12 constelações, onde entra e sai a alma desse mundo a todo tempo. Agora, isso não nos traz a desculpa de saber que tem almas que não vão estudar a Torá, corpos que não vão estudar a Torá, e serão sentenciados a um final, porque é a Torá, justamente por esse ponto dessas letras hebraicas, que trarão sobre o homem essas forças espirituais superiores, como está dizendo aqui, estavam já em Jerusalém superior e inferior, ligada à letra rei de Malhut e à letra rei de Biná. Agora, nós devemos observar que a gente já está falando de um mundo superior, está falando do mundo de Asiá, né? Ou seja, já é um mundo que é acessado espiritualmente. E aí a gente sabe que no nosso Malhut mesmo, nesse mundo de desejos do corpo, veja, se é desejo do corpo, a implementação do corpo vai ser muito mais proeminente do que o da alma, a ponto de os homens ficaram em dúvidas sobre o fator, não é? Alma, em dúvida se eles têm uma alma ou não. Muito bem. Então, diz aqui, ó, como está escrito, as tribos de A, vamos ler tudo de novo para não perder aqui, ó.
Lá as tribos subiam, Terrilim 122,4. Eles sustentam o mundo e apoiam o mundo inferior. E não apenas o mundo inferior, mas também o mundo superior. Como está escrito, as tribos de Á. Ou seja, quando a gente fala Iá, as duas primeiras partes, letras do tetragrama e o de Rei. É uma prática designada também um testemunho. A palavra edut, não é? Para Israel. Precisamente para Israel, porque os filhos de Israel apoiam o mundo inferior. Eles prestam testemunho acima do mundo superior. Tudo é para agradecer ao santo, bendito seja ele, por todos os lados, como está escrito. Dar graças ao nome de Hashem. Então, tudo é pela graça do nome divino. Muito bem. Essa primeira aula, não é? A gente entendeu a unificação dos mundos espirituais. A unificação dos mundos espirituais se dá, não é, a partir do mundo de Asiá, que é um grau acima, bem acima do nosso nível aqui em Malhut. Veja, é preciso muita questão de entendimento sobre isso para que a gente não acabe atropelando a questão de entendimento desses fatores. Veja, e aí é que está a grande questão. Veja, todo o nosso mundo, toda a quantidade de almas, todos os corpos que foram gerados, a eles, né, nós estamos num quantitativo de 8 bilhões de almas, né? 8 bilhões e 200 milhões de almas. Então, veja, essa foi a divisão que foi feita de toda a alma geral, de todo ser humano, em relação ao que nós estaríamos aqui no planeta. Né? Veja, 8 bilhões de alma, dividido em várias religiões, várias separações, vamos colocar assim. Então, o conceito do Zohar é qual? É explicar a verdade da Torá, ó, sem divisão. Não pode haver divisão nem no nosso mundo, tá vendo? Não pode, por isso que nós precisamos da árvore do bem e do mal. É ela que se transforma na árvore da vida. E não podemos também, através dessa divisão, fazer divisão no mundo superiores. A divisão, ela está ligada à ira, ao olhar para o outro de forma negativa, aos julgamentos, lashon hará, desejo de receber para si mesmo, tudo aquilo que causam divisões entre seres humanos, que é o quê? O desejo do corpo, porque a alma, ela não deseja isso. A alma, ela deseja o juntamento de todas as almas. Aqui no mundo do nosso, do meu, do desejo de receber mais coisas, é onde há essa separação. Ao aprendermos isso, aprendemos que só podemos unificar o mundo através de amarás o eterno seu Deus acima de todas as coisas, mas essa ação de amar só pode ser feita no nosso próximo. Por que só pode ser feita com o nosso próximo? Porque não há nada que nós possamos fazer por Hashem. Na verdade, nós não podemos oferecer nada para Hashem. Porque tudo que nós podemos oferecer, etc., etc., já é feito por ele. É ele que cria todas essas energias. Como essas energias são acessíveis e como elas são também dadas ao homem, não depende de forma alguma de processos, não é? De processos externos. Ela depende de processos internos, de desejos, de interesse, o que é extremamente complicado. Porque esses desejos nem sempre, não é escolhido por nós. Depende do grau, do nível e de como a pessoa lida com essa divisão de almas, como ela deseja o amor, deseja a compreensão, deseja se elevar, deseja o certo. Agora, há um tempero entre, não é, amor e também Yevorá. Esse tempero ele deve ser muito bem estabelecido a ponto de que a justiça não falte. A justiça ela tem que existir.
em relação a todos os âmbitos da nossa sociedade. Só que tem que se tirar dessa justiça a Gevurah, que é, não é? A Gevurah, sem Gevurah não há justiça, mas aquela Gevurah de querer sentenciar o outro por vingança, não entender o processo do outro, por mais complicado que seja. E também, esses processos contra o outro será dado pelo Eterno, não tenha sombra de dúvida. Ninguém vai ficar impune, como não fica